Esta é a Gilvânia. Passou 18 anos ouvindo que ficaria sozinha. Ela por muitas vezes foi alvo de piadas, olhares de desprezo e comentários cruéis. Muitos achavam que ela ficaria sozinha. Risadas, humilhações, ela suportou tudo isso calada. Mas o que ninguém esperava era que Deus estava preparando algo inacreditável. Os dias se tornaram anos e Gilvânia continuou firme. Enquanto alguns zombavam, ela acreditava. Enquanto outros duvidavam, ela confiava. E então, o impossível aconteceu. Depois de 18 anos, o mover de Deus foi tão grande que silenciou todos os zombadores. O que parecia improvável se tornou realidade. Deus não apenas respondeu à sua espera, mas fez isso de forma grandiosa. O amor da sua vida chegou de maneira inesperada, e todos aqueles que um dia duvidaram ficaram sem palavras. Ninguém acreditou no que viu. Aquela mulher que muitos apontavam e desprezavam muitas vezes, agora vive uma história digna de um filme. A prova de que Deus não falha está nesta história agora. Peço que você compartilhe para que muitos vejam o mover de Deus. Depois de muitas lágrimas na vida da Gilvânia, compartilhe essa história se você crê que Deus também tem uma surpresa para você. E aí, meu povo, eu quero agradecer o carinho de todos vocês, mas também chamar a atenção de cada um, seguidor, família Nordeste é Vida. Você pode ser responsável por pessoas diferentes conhecer a história da Gilvânia. Pessoal, é uma história linda de vida. Nordeste é Vida não só trabalha com ação social, mas sim também contamos histórias de vida, histórias que de repente falará diretamente com você. História essa que de repente você vai se inspirar na história de quem? Da jovem de 38 anos, a Gilvânia. Gilvânia tem uma linda história para passar para cada um de vocês, gente, para cada um de vocês. Então, essa história, de certa forma, eu já escutei, gente, realmente assim, eu me emocionei numa mesa de jantar na casa dela. E vendo essa história, né, de superação, de muita luta e de muita garra e também de muitas humilhação, eu a convidei aqui para o canal, pro TV Nordeste é Vida, para ela contar um pouco da experiência, história de vida. Escutei também, dentre tantos relatos da Gilvânia, eu escutei, gente, a glória da segunda casa. Eu vivo. Então, olha só, eu quero apresentar aqui, vamos ficar bem sentadinho aqui, convido Gilvânia para sentar na praça de nossa cidade, né, aonde também eu não posso deixar de ressaltar que acredito eu, gente, que é a cidade mais bonita aqui do Pajeú, do sertão de Pernambuco. Boa tarde, Gilvânia. Boa tarde, Edivan. Tudo bem? Tudo bem. Ô, Gilvânia, a gente vai colocar, eu quero que você abra seu coração, né, e comece a contar um pouquinho da sua história, né? Que naquela tarde, naquela noite, assim você realmente inspirou o casal, né? Daiane Longuinho e Edivan Longuinho. E por isso eu fiz o convite para você e você aceitou de imediato, né? Sim. Eu queria que você começasse contando, né? Acho que muita angústia que você passou. Quero parabenizar, né? Até me vem à memória, minha esposa não deixa de eu mentir, só para vocês terem ideia, gente, né? É forte, viu? Mas não me leva a mal, tá bom? Eu sempre assim tinha um receio, né? E vocês vão entender lá na frente, né? Em vez em quando chegava no WhatsApp da minha esposa
E vocês vão entender, gente. Poxa, a Giovana tá pedindo de novo. Eu tô sendo bem sincero com você, né? E vocês vão entender, gente. E aí, eu assistindo um vídeo da Fabiana Macedo, ali me emocionou e realmente eu descobri que era a Giovânia. Então, pode contar a sua história, filha. Fica à vontade, abra seu coração, o grande público. Primeiro eu quero dizer que é um prazer muito grande, né, estar aqui. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês, que assim também tem inspirado muitas pessoas e também a mim, né, que conheço, né, a Daiane de muito tempo e eu considero ela como minha irmã de sangue. E quando eu vi, né, o canal, o que Deus estava fazendo na vida de vocês, eu desejei. E eu acredito que Deus é aquele que realiza sonhos, né? Isso mesmo. Eu desejei no meu coração e eu pensei, um dia eu vou estar no canal contando minha história para que o nome do Senhor seja glorificado. Então eu vou começar, minha história não é de agora, né? Eu vou começar lá atrás, um pequeno resumo para que vocês entendam quem é a Giovânia, hoje com 38 anos. Mas minha história é uma história assim, eu considero uma história de milagres, né? E só vive milagres quem suporta o processo. E eu precisei passar um processo bem difícil para chegar onde eu cheguei hoje, né? Para ser abençoada e receber aquilo que eu tanto sonhava, que era o meu esposo. Então, aos 16 anos, eu conheci uma pessoa na escola, namorei durante 11 meses, depois engravidei, esse relacionamento não deu certo. E aí eu voltei para casa dos meus pais e fui criar o meu filho sozinha, né, mãe solo. Eu sei que tem muitas mães, né, que vão assistir esse vídeo e que vão se inspirar também, né? E não foi fácil. A trajetória de criar um filho sozinha não foi fácil. Quando eu me recordo que eu passei, né, as noites que eu passei longe do meu filho, trabalhando na casa dos outros para poder trazer, né, o que ele precisava, comprar um leite, uma fralda. E há 18 anos atrás era muito difícil as coisas, né? Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a trabalhar em casa de família para ganhar R$80 por mês, né? E hoje a gente vê que R$80 não é praticamente nada, né? Mas eu tinha essa necessidade de trabalhar para trazer o melhor para o meu filho, para tentar dar o melhor, né? E passei assim muitas humilhações, sabe? Passei na casa que eu trabalhava, as pessoas muitas vezes me deixavam até sem comer, né? E eu ali ia dormir com fome e pensava, meu Deus, até quando? E a minha oração, só o meu travesseiro contemplava, né? O que eu pedia a Deus, né? Senhor, eu quero um lar, um esposo, para que eu possa cuidar do meu esposo, eu possa ter um lar, alguém para me ouvir, um companheiro, sabe? Eu não pedia riqueza a Deus, porque a maior riqueza que uma pessoa pode ter é alguém ao seu lado que seja um companheiro de verdade, um amigo que lhe escute, que lhe entenda. E eu pedia muito isso a Deus, eu chorava muito, eu pedia muito a Deus. E os anos foram passando, né? O meu filho foi crescendo e eu sempre dizia, Deus vai me dar um lar e um esposo, né? E os anos foram passando, muitas vezes eu desacreditei nisso, né? Meu filho também questionava, mãe, cadê o marido que a senhora disse que ia chegar e não chegou? E eu sempre disse a ele, meu filho, Deus é fiel para cumprir aquilo que ele promete, vai acontecer. E muitas pessoas duvidavam, pessoas de perto, pessoas de longe, e perguntavam, cadê a promessa? Mas o nosso Deus, ele é aquele que conhece o nosso limite. Quantas vezes eu dizia, chorando ao Senhor, Senhor, eu não aguento mais esperar. Eu não aguento mais esperar, mas Deus, ele sabe até quando a gente aguenta, sim, né? E o Senhor me fez prosseguir e passar mais alguns anos, e nessa trajetória ele sempre, para consolar a nossa alma, ele sempre ia renovando as promessas, né? E dizia que eu esperasse, porque grande ia ser a bênção, que grande ia ser a vitória, que o nome dele ia ser glorificado. E aquilo servia de combustível para que eu pudesse caminhar mais um pouquinho, vinha alívio para a minha alma. E muitas pessoas questionavam e diziam assim, mas tu tão jovem, e muitas vezes ficava oferecendo, mas eu sempre coloquei no meu coração, eu não queria aventura, eu queria um homem de verdade para que estivesse ao meu lado e que juntos nós construíssemos uma família, né? E eu dizia, eu não quero errar mais, eu não quero mais errar.
Ô Giovânia, né, não interrompendo o seu raciocínio, né, a gente percebe que até aqui o presente momento é revelado que a Giovânia tinha o desejo de encontrar, né, a glória da segunda casa, né? Mas também o que me chamou a atenção ao longo da sua história é que você é evangélica, você participava ali, participava de muitas coisas com os jovens, sim. né? E através de sua vida, o que me impactou muito foi o que você fazia, né, para as suas amigas. Isso impactou muito, né? Tantos casamentos. Eu queria que você falasse sobre isso também, né? Que até se refere muito ao testemunho, mais uma vez, Fabiana Macedo, né? Que ela é muito grata à sua pessoa, né? Eu queria que você falasse até nós chegar na glória da segunda casa. Então, para passar assim, Deus sabe como ocupar nossa mente, né? Para que a gente não venha ficar... Porque tem um ditado nas pessoas que mente desocupada é a oficina do diabo, né? Isso mesmo. E assim, Deus ele sabe como ocupar o nosso tempo para que a gente suporte o processo. E aí eu fui convidada, né, para ser dirigente da mocidade, né, que nada mais é do que um trabalho, né, que tem dentro da igreja, para você estar ali à frente, para você dirigir trabalhos, fazer viagem com os jovens para outros locais, para festas, congressos. E eu fui convidada e eu aceitei, né, o convite. E comecei, né, a me apegar muito aos jovens, né, conhecer a história, ouvir cada jovem e ver a necessidade, né. E aí chegou, né, diante de mim a Fabiana, né, eu conheci ela, comecei a conversar, conhecer a história e sonhar junto com ela, né, porque cada casamento que, assim, as pessoas, eu sabia que ia casar, e aí eu ouvia, né, a pessoa muitas vezes não dizia a mim, mas eu ficava sabendo, meu sonho é me casar de noivo, mas eu não tenho condição, e ali eu me imaginava naquele contexto, sabe, se fosse eu gostaria que fosse feito assim e assim. Então eu entrava naquela história e eu não sossegava enquanto eu não começasse a fazer algo. Né? O Senhor colocava no meu coração algumas coisas, algumas ideias. Eu dizia, mas como é que eu vou fazer isso? E o Senhor ia me direcionando, fala com fulano, fala com aquela pessoa. E aí, quando eu conversei com ela, ela disse que não ia fazer nada porque não tinha condição. E aí eu fiquei pensando comigo, não, eu não posso ficar quieta vendo, isso é o sonho dela. Entendeu? Então eu comecei, né, a falar com pessoas, a mover, né, pessoas, contar a história e falar sobre o sonho, e as pessoas abraçavam a ideia, entendeu? E Deus foi colocando pessoas, Deus foi tocando também, porque a gente não faz nada sozinho, né? É como eu sempre gosto de lembrar, né, que juntos somos mais fortes, né? Isso mesmo. E é exatamente isso, porque se fosse para mim fazer sozinha, eu não teria feito nada. Que era aí onde você ia atrás das pessoas pedindo por outras pessoas, não era nem para você, que aí se encaixa, né? Onde o Mo falou que Giovânia já tá pedindo de novo, mas nunca era para ela, sempre era para alguém, exatamente, né? E para ajudar a realizar um sonho que também era seu. Então, sim, como não tinha chegado ainda a sua vez, você ajudava com muito carinho as outras pessoas, né? Exatamente. Exatamente. Era assim, eu entrava mesmo, mergulhava de cabeça mesmo e assim, não tinha vergonha realmente de pedir. Não tinha não, eu não tenho, né? Essa sou eu. Eu sou assim, eu sou espontânea, não tenho vergonha de pedir, porque assim, muitas vezes muitas pessoas veem alguém precisando de algo e só escuta e tipo, consegue dormir tranquilo, sem fazer nada por aquela pessoa. E eu não sou assim, né? E eu batalhava, conversava, gente, olha, o sonho dela é isso e isso, ela não tem, o que é que você pode dar para ajudar? Eu posso dar um fardo de refrigerante, eu posso fazer isso, a decoração, eu posso ajudar nisso. E assim a gente foi feito aquele trabalho de formiguinha e chegou o grande dia e o sonho dela foi realizado e eu me emociono muito, porque era o meu sonho, né? E eu via aquilo se realizando e eu tinha no meu coração, um dia eu vou estar aqui, um dia vai acontecer comigo também. E eu me sentia, assim, realizada no sonho dela, né? E aí não foi só ela, né? Eu glorificar a Deus. Queria porque... que você até mencionasse, né? Sim, não foi só ela, né? Teve mais pessoas também, várias pessoas, né? Que, assim, eu posso citar algumas, outras talvez não tenha permissão para citar, mas enfim.
Teve Jéssica e Marquinhos também, que precisou de algumas coisas, a gente colaborou. Teve também Sara, né? Uma jovem da igreja também que tinha o sonho de casar, mas não tinha condição. E a gente moveu. No dia eu não tinha quem cozinhasse, eu cozinhei. Organizei as outras coisas e também não tinha quem... Tentaram conseguir alguém para cozinhar, mas não conseguiram. Não tem problema. Eu faço a comida. Mas se não é participar da festa, não tem problema. Teve também a jovem Roberta, que também era o sonho dela casar e também não tinha condição nenhuma. Mas eu disse, não vai ficar assim, porque ela não tinha mãe, não tinha condição nenhuma. E eu adotei ela na época, na igreja, quando eu estava dirigindo, como minha filha, né? E ela até hoje me chama de mãe, me considera. E eu louvo a Deus por isso. E o casamento dela foi feito, foi uma coisa linda, uma festa de princesa realmente. Teve também a irmã dela, que tinha o sonho de ter a festa de 15 anos, também não tinha condição. E a gente saiu falando com todo mundo, olha, é o sonho dela, ela não tem nada, não tem condição, não tem mãe, então vamos ajudar? Vamos. E a gente deu a mão e foi feita uma coisa linda, assim, que até hoje eu vejo as fotos e digo, meu Deus. Você ajudava a realizar o sonho das outras pessoas, sendo que o sonho seu ainda não tinha se realizado. Exatamente. E quantos anos, assim, se passou para você encontrar, né, esse amor da sua vida? Então, Daiane, o tempo foi passando e a gente não tem como não contar o tempo. Não, é verdade, né? Antes dessa resposta, também o que me chamou a atenção, e isso é natural, não é uma crítica para a família de forma alguma, porque por muitas das vezes, pessoal, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, não me interprete mal, mas são coisas que acontecem, né? Eu vou dar um exemplo para as pessoas não interpretar mal de forma alguma. Eu tenho um irmão, né, que ele é o Sullivan, rapaz, ele é uma bênção de Deus, né? E a gente chamava ele, por naturalidade dos irmãos, chamava ele de cabeção, né? E tudo era cabeção, sabe? E a naturalidade levava normal, né? Só que chegou um certo ponto que, rapaz, a gente numa brincadeira, numa turminha, ele não gostou, rapaz. Ele não gostou e botou pra cima da gente, né? Coisa de irmão, né? E nós se abracemos, sabe? Se magoou. Ele se magoou, porque a gente, né, tava insistindo muito ali na questão do cabeção, né? É pra vocês entenderem bem, a gente entrar na história, né? Aonde eu falo, né? Você citou, assim, ali naquela mesa, que muitas das vezes, às vezes é o familiar, né? Começam por você ficar muito tempo fazendo o casamento, né? Aquela, sabe, ajudando as pessoas, e aí teve um certo momento que às vezes um ou outro irmão, né? Poxa, você não vai casar, tal, sai essas coisas, né? Exatamente, sempre saía, principalmente nos almoços de domingo. Isso, essa parte, né? Sempre estava conversando outros assuntos aleatórios e sempre parava. Essa daí não casa mais não, e começava. Não casa mais não, já tá velha, quem é que vai te querer? Pode desistir, você vai ficar aqui dentro de casa cuidando de mãe mesmo, não vai casar não, tal. E eu dizia assim, eu falava muito, sabe? E eu era enfática, assim, eu sempre dizia, eu vou me casar sim, e todos vão ver. Vocês vão ver. E um dia, vocês vão se reunir aqui e eu não vou estar. E vai ficar só a saudade, e vocês vão dizer assim, cadê ela? E eles riam ainda mais. E diziam assim, e por que tu tem que casar e ir para longe? Eu disse, porque o meu esposo não é daqui. Porque realmente, né, eu andava muito nas igrejas e tudo, e aqui também na cidade não tinha. Então eu tinha aquela convicção que não estava aqui, a minha bênção. Por isso que eu estava esperando tanto, porque não estava aqui. E eu disse, olha, eu vou me casar e vou embora de Flores. E minha mãe dizia, mulher, e por que tu tem que casar e ir embora de Flores? Porque ninguém queria isso, né? Primeiro, não acreditavam. E segundo, quando eu falava isso com muita convicção, porque era Deus que colocava essa convicção no meu coração, eles falavam assim, deixa de conversa, por que tu tem que casar e ir embora daqui? Aí eu sempre falava, porque o meu esposo não é daqui. Ele vai vir de longe, a gente vai casar e eu vou embora de Flores. E eles, eu creio que guardaram, né? E quando se cumpriu, eles ficavam perguntando, né? Cadê ela? Mas antes disso, de tudo isso acontecer, teve um processo aí bem difícil que eu passei, né? E voltando à pergunta, né? Se passaram 18 anos. E quando chegou esse tempo, começou a bater a aflição, porque assim, eu vi uma vez uma comparação e eu achei muito interessante, eu guardei isso na minha mente, que o tempo da espera é como uma gestação.
certo? O começo é a descoberta, né? Quando Deus faz a promessa, é a descoberta, então vem aquela alegria, né? E Isso ali mesmo. começa o processo, né? A criança sendo gerada dentro de você, aquela alegria, mas vai passando o tempo e você ali aguardando, e muitas vezes vem, né? Uma intercorrência, outra, e na vida de quem espera não é diferente. E na minha vida foi assim, chegou o grande dia, né? Quando estava para acontecer tudo, as coisas começaram a dar uma estreitada, sabe? Começaram a se estreitar e ficar mais difícil. E assim, desenvolvi uma crise de ansiedade muito forte e começou a bater aquele desespero, sabe? E que o tempo passou, eu queria muito, eu pensava assim, se eu completar 35 anos, eu não caso mais. E os 35 anos chegaram. Então, bateu aquele desespero, eu disse, não vou casar mais. Eu comecei a desistir do meu sonho. E não aconteceu, sabe, o tempo passou, nada acontecia, eu via acontecer com todo mundo e eu pensava, meu Deus, não acontece com todo mundo, mas não acontece comigo. Eu vou desistir. E foi quando eu decidi colocar uma pedra em cima desse sonho. E disse, pronto, passou-se 18 anos, não casei ainda, tá tudo bem. Não vou casar mais, vou desistir disso. E comecei a me organizar para morar sozinha, né? Na época eu morava com meus pais, comecei a me organizar para morar sozinha. E o Senhor foi deixando, foi dando corda, né? Como diz, foi dando corda. Eu comecei a me organizar, arquitetar tudo na minha cabeça, né? Tudo bonitinho. E muito ansiosa mesmo, não conseguia dormir, pensando, meu Deus, por que não acontece? O tempo está passando, eu estou ficando velha e não vai acontecer mais. E simplesmente eu fiz prova do Senhor, né? Depois de muito tempo sem ir para a igreja, muito angustiada, né? Todo mundo percebia isso, né? Que eu estava diferente, porque realmente só quem sabe é quem passa, né? Aquela angústia que eu sentia dentro de mim, aquele vazio, não era vazio de Deus, né? Era por conta que eu queria ter alguém, né? E eu dizia, Senhor, eu só quero uma esposa, eu só queria ter um lar, alguém para cuidar de mim, sabe, para andar de mãos dadas, né? Porque eu sou muito assim, sabe? Eu sou muito melosa, eu sou muito romântica. Cara, e eu sonhava muito com isso, sabe? Eu sonhava muito. E eu dizia, Senhor, até quando? Eu não estou mais aguentando esperar. Né? Eu não estou pedindo riqueza, só estou pedindo que o Senhor prepare alguém para mim, mande alguém para cuidar de mim, para cuidar do meu filho, porque não era fácil a situação. Você com um filho adulto, né, para entrar num relacionamento só mesmo sendo coisa de Deus, né? E aí um belo dia eu fui para a igreja, né, já sem forças, desistindo de tudo, e eu fiz uma simples oração. Eu disse, Senhor, eu vou para a igreja hoje, fale comigo. O Senhor sabe como é que está a minha alma, eu não estou aguentando mais. Fale comigo, uma palavra que o Senhor falar comigo vai ser o suficiente. E eu fui e cheguei ali na igreja, né, e sentei naqueles bancos, conversei com o Senhor e pedi a Ele que aliviasse minha alma, né. E o culto começou e ali, quando uma jovem teve a oportunidade para cantar, eu me concentrei bastante, pedi ao Senhor que falasse comigo e ela começou a cantar, né, um hino. E aquele hino falou profundamente comigo, eu vou cantar só um pedacinho, para vocês entenderem que quem estava, né, esperando, angustiada, achando que Deus não estava ouvindo mais orações, e quando de repente chega essa pessoa e canta esse hino, eu senti como se o Senhor tivesse sentado ao meu lado e começou a falar, né, ali comigo, falar no meu ouvido, e o hino falava mais ou menos assim: você está tão confuso, achando que eu te esqueci, mas ainda estou aqui, eu estou aqui. Estou em silêncio, mas estou agindo, e eu estou te vendo, e sei que estás ferido. Tudo isso vai servir de experiência,
Estou te preparando para ter resistência e vencer o que ninguém jamais venceu. Você vai viver o que ninguém jamais viveu. Você não está vendo, mas eu estou agindo em seu favor. E eu sei que o meu silêncio causa muita dor, mas eu estou fazendo algo novo. Você é mais que vencedor. Pode ficar tranquilo, eu sou o mesmo Deus. Descansa, pois estou cuidando do que é teu. Sei que nessa trajetória tem espinhos, mas no final todos vão ver que você venceu. Então, naquele dia, aquele hino falou profundamente ao meu coração e eu entendi que aquele processo estava chegando ao fim. E quando terminou o culto, né, eu fui falar, né, com o pastor, e ele virou para mim e falou: irmã Gilvânia, Deus tem coisa grande para fazer na sua vida. Ainda esse ano você vai casar. E eu segurei aquela palavra, foi muito forte, né? Foi algo que foi muito forte, que ficou marcado. Eu tomei um susto assim, né? Que impactou realmente, porque quando o Senhor fala, a terra estremece, né? A terra estremece. E eu estremeci naquele momento e eu entendi que era o Senhor usando aquele homem, né? E eu guardei aquela palavra e fui embora para casa muito feliz, diferente, flutuando. Quem chegou angustiada, desacreditada, desistiu de tudo, das promessas, do seu sonho, né? Que era casar e ter um lar, voltei para casa renovada. Isso foi numa sexta-feira. E no domingo eu recebo o convite para chegar ali até o Templo Central, né? E ele disse: vamos para a Santa Ceia, quem sabe sua bênção não está lá. E eu, né, agarrei aquela palavra e disse: vou sim. Quando foi no outro dia, ele passou na minha casa e nós fomos para o Recife. E ali, eu já fui ali cheia de expectativa, né? Que ia conhecer o amor da minha vida, mas ainda não foi dessa vez. E eu voltei para casa assim, mas tudo bem, não aconteceu hoje, mas vai acontecer. A minha fé já estava renovada, então eu tinha combustível para caminhar mais um pouquinho, né? A fé que eu estava, eu tinha combustível para caminhar mais um pouquinho. E eu quero abrir um parênteses aqui, Erivan, para dizer que muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor, né? E a Bíblia fala que pedis e não recebei porque pedi mal. Muitas vezes a gente pede algo, não sabe orar, né? E também tem a questão de você não estar pronto para receber. Porque quando Deus tem algo para lhe entregar, Ele não vai entregar se você tiver de qualquer jeito, né? Isso, e hoje eu entendo que o Senhor não me entregou naquele tempo lá com 16, 17 anos, 18, 19, 20 anos, cheguei aos 20 anos, é agora, vai acontecer agora. Por quê? Porque eu era uma pessoa imatura. Como é que o Senhor ia me entregar um esposo se eu não sabia cuidar, né? Naquela época eu ainda não estava pronta para cuidar de um lar. Eu não tinha maturidade para isso. Por isso que Deus fala, por isso que é tudo no tempo de Deus, né? E quando você traz esse relato, você pode ter certeza, né? Quantas passagens bíblicas, né? Que os profetas tiveram que esperar, né? Então vocês teve que esperar 18 anos. 18 Isso é uma realidade. Deus estava preparando e vocês vão entender o porquê, né? Porque a glória da segunda casa, né? Existe a glória da segunda casa. Então, pelo menos o que eu estou entendendo aqui, essa glória da segunda casa, Deus estava, de certa forma, tinha que passar o processo, tinha que esperar 18 anos. Pelo menos né, a gente entende um pouquinho da palavra, né, tantas passagens bíblicas, né, e a gente vê que é tudo no tempo de Deus. Então você teve que passar pelo processo. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Continua a história. E assim, eu na época, eu trabalhava em casa de família, então assim, eu fui aprendendo algumas coisas, né? Como cuidar de um esposo, como ser uma boa dona de casa, questão de cozinhar, eu não sabia cozinhar. Então assim, eu tinha o desejo de cuidar de um lar, de um esposo. Então assim,
não pense que Deus vai entregar algo, né? Eu quero falar para quem está assistindo esse vídeo, que Deus vai entregar algo a você para você estragar. Porque o propósito de Deus é maior. Então, primeiro Ele nos prepara, né? Ele nos ensina algo para depois entregar aquilo que Ele prometeu. E eu não sabia, né? Eu não sabia como cuidar de um lar, como cuidar de um esposo, né? A ser realmente uma mulher sábia. Eu não sabia. E o Senhor, Ele preparou pessoas para me ajudar, para me ensinar, né? Eu lembro que eu trabalhei 3 anos e 7 meses na casa de um pastor, né? Que, assim, hoje eu considero como meus pais, né? Porque me ajudaram muito, cuidaram muito bem de mim. E naquela casa o Senhor preparou aquela mãe, né? Que hoje eu digo que ela é minha segunda mãe, a nossa irmã Elisama. E, assim, tudo que eu sei hoje, né, a gente nunca sabe de tudo, mas o que eu sei hoje em relação a cozinhar, a cuidar bem do esposo, a cuidar bem de uma casa, né, a ter paciência, a saber lidar, né, com um casamento, eu aprendi com ela, né, ela sentava comigo, me ensinava muita coisa, sabe, e eu assim, tinha aquele desejo, ela dizia assim, você vai casar um dia, então você precisa aprender isso, você sabe fazer isso? Aí eu falava, não sei, porque a gente tem que ser humilde, né, o suficiente para ter disponibilidade para aprender. E eu sempre dizia, não sei isso, porque realmente eu não sabia. Eu cheguei lá, eu era leiga em muitos assuntos. E ela se dispôs a me ajudar, né? E assim, principalmente na cozinha. Ela dizia, Gil, quando você for fazer a comida, faça orando. Senhor, venha cá, me ajude, me ensine o que eu não sei, coloque sabor aqui na comida. Eu achava aquilo muito interessante, sabe? Eu achava aquilo muito interessante. Ela dizia assim, você vai cuidar do seu esposo, você vai ter um esposo um dia. E você precisa saber essas coisas. E realmente, eu me dispus a aprender. E tudo que ela perguntava, sabe fazer isso? Sei não, venha cá que eu vou lhe ensinar. E era aquele passo a passo, aquela professora realmente que pega na sua mão e ensina. Uhum. E eu passei aquele processo, ela me ensinando, e quando passou esses 3 anos e 7 meses que ela foi embora, eu fiquei pensando comigo, e agora? No meu coração eu dizia assim, Senhor, eu não quero trabalhar mais na casa de ninguém, eu quero ter o meu próprio lar para me cuidar, sabe? Porque eu já estava cansada de passar em tantas casas, né, cuidando da casa de outras pessoas, mas e a minha? Né? Onde é que estava? O desejo estava lá dentro, mas ainda não tinha sido realizado, né? E assim, voltando, né, para a questão da viagem que eu falei, eu fui para aquela viagem com a maior expectativa que meu esposo ia estar lá. Mas os caminhos de Deus são diferentes do nosso, né? Isso não significa que não foi Deus que usou, né, aquele pastor para me levar, porque lá naquele local eu conheci pessoas, né, e é onde a gente vai chegar. Essas pessoas foram primordiais, né, para que hoje eu estivesse, né, de posse de Vitória. E conversando com uma mulher que estava ali naquele local, trocamos telefone, né, e ela foi embora, eu fui embora para minha casa, mas eu fiquei com o contato dela, né. E essa pessoa nada mais era do que a esposa do pastor, né, que na época não era ainda meu esposo, ele, mas conhecia, né. Estava lá, o amor da minha vida estava lá guardado com eles, na cidade deles, e a gente ainda não tinha se conhecido, mas o Senhor cria caminhos. E um belo dia, né, passou-se aí mais ou menos, depois dessa viagem, acredito que passou mais ou menos 1 mês e pouco por aí, eu recebo um telefonema. E esse telefonema eu estranhei bastante, né, porque era algo que realmente foi uma surpresa. E quando eu atendi, era o pastor, né, do meu esposo, que hoje é meu esposo, mas na época não era. Ele ligou para mim e disse, irmã Gilvânia, a paz do Senhor, um amém, tá surpresa? E eu falei, estou sim, pastor. Aí ele falou assim, a senhora crê que Deus faz surpresa na terra? E eu disse, quem mais crê está aqui, pastor. E aí ele começou a conversar comigo, né, começou a contar algumas coisas, e no meio dessa conversa, ele falou, né, que tinha uma pessoa que estava orando, né, pedindo a Deus alguém, né, para casar, e conversando com a esposa dele, ela falou de mim, né, e aí ele pediu que se ela tinha um contato, ela disse que tinha, e ele resolveu ligar para mim. Aí eu disse, tá certo, pastor. Fiquei muito surpresa, né, porque quando as coisas de Deus acontecem, né, a gente fica como criança, né, isso. Fica meio assim, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? E aí ele disse assim, eu queria saber se a senhora autorizava eu passar o seu contato para ele.
E aí eu pensei comigo, não tenho nada a perder mesmo, pode passar. Aí, Muito bom. quando ele passou o contato, né, para o meu esposo, demorou mais ou menos 1 hora, né, para ele entrar em contato comigo. Ainda demorou 1 hora, viu? Se fosse outra pessoa, tinha entrar logo. Ele demorou 1 hora. E aí eu já fui procurar ele no Facebook. E pelo nome eu já fui procurar no Facebook. Confesso que quando eu vi a foto, não gostei muito não, sabe? Mas foi assim, acho que foi o ângulo, o perfil que ele tirou que não assim, Vocês vão ver ele não ajudou aqui, viu? muito, não ajudou muito ele, né? E aí 1 hora depois ele entrou em contato comigo, começou a conversar. E aí eu muito desconfiada, né? Porque a gente tem medo, né? É assim, eu pensava comigo, é algo bom demais para ser verdade, né? Começamos a conversar e ele demonstrou interesse, que queria me conhecer. E eu sempre assim, segurando, pensando, será que é agora mesmo? E para vocês terem uma ideia, assim, eu tinha escrito uma carta para Deus e nessa carta eu coloquei algumas coisas do que eu queria, de como eu queria a pessoa, alguns detalhes, algumas coisas. E assim, e disse mais, que não queria que demorasse. Quando essa pessoa aparecesse, eu não queria que ele fosse para casar, não queria que demorasse. Queria que fosse logo e queria que me pedisse em casamento e não em namoro. Entendeu? Então, quando ele falou comigo, a gente começou a conversar, depois de 8 dias de conversa, ele me pediu em casamento. Disse que queria casar comigo. Em 8 dias? 8 dias. 8 dias. Então, assim, foi uma surpresa muito grande, sabe? Foi uma surpresa muito grande e eu fiquei, assim, em choque. Isso é coisa de Deus, né? Quando Deus manda... Realmente, e eu tinha esquecido do que eu tinha dito a Deus, né? Mas aí eu fiquei, né, naquela, meu Deus, será? Aí, não, é muito cedo, sabe? E aí ele disse, não, mas eu sei o que é que eu quero, né? Eu já sou uma madura, eu sei o que é que eu quero, e eu sei que você também sabe o que é que você quer. E aí depois disso foi que eu resolvi realmente abrir o meu coração, né? Olha só. Eu vou abrir meu coração, eu vou deixar, né? Vai que é isso mesmo, vai que é a minha bênção. Só que até aí eu não tinha contado nada para ninguém, né? Era só nós dois conversando e eu não tinha contado para ninguém. E aí depois eu contei para minha mãe, e aí ela ficou, né, naquela expectativa, e mostrei a foto, ela gostou. Aí fui contar ao meu filho, né, que já tinha 18 anos, nunca tinha me visto com homem nenhum. Aí bateu ciúme. Bateu ciúme, isso mesmo. E aí ele disse, mas mãe, a senhora esse tempo todinho sozinha, por que agora? Olha só. E uma aí, benção, viu, filho, seu filho. E eu disse a ele, eu disse, meu filho, lembra que eu sempre disse a você que eu ia me casar, que Deus ia preparar alguém para casar comigo, que eu ia ter um lar, que você também ia morar com a gente, que essa pessoa ia amar você como se fosse filho. Mas eu já sou um adulto, mãe. Tudo bem, mesmo assim, eu creio que Deus vai cumprir tudo o que ele disse. Tá bom, a senhora que sabe, né? Olha só. E ali acalmou o coração dele. E os dias foram passando e com 15 dias ele veio, né, para pedir minha mão em casamento. 15 dias. 15 dias. A benção veio completa. Foi. E ele veio... Homem, né, de atitude. Verdade, verdade. Que assim, que esse vídeo, né, também sirva, né, para os homens que aí estão também esperando, porque eu sei que não só tem mulheres, né, mas assim, precisa ser decidido no que quer, né, porque muitas vezes querem alguma coisa, mas não sabe demonstrar, não tem atitude, né? Porque assim, quando a gente sabe o que é que quer e aonde aonde quer chegar, você toma atitudes para que isso aconteça, né? Não fica enrolando. Tem que ter atitude. Se você é adulto, se você quer alguém, seja objetivo, né? Não fique enrolando, seja objetivo. Eu quero isso, os meus planos são esse, eu quero fazer assim. A gente vai casar, vamos fazer assim e planejar as coisas, né? Não ficar enrolando, como tem muito hoje, né? Isso acontece mesmo. E era o que eu menos queria, né? Eu temia muito isso. Eu dizia, eu não quero alguém para namorar, eu quero alguém que chegue e diga, eu quero casar com você em pouco tempo. Compromisso sério. Compromisso sério, entendeu? Alguém de atitude. E Deus fez. Deus fez. Ele chegou e, assim, foi uma expectativa muito grande, né? O nosso encontro. Que, assim, até hoje, assim, eu lembro, não tenho como esquecer, foi algo que ficou marcado na minha vida, né? Ele chegou e eu estava naquela expectativa, esperando ele na calçada da minha casa, e ali lá, quando ele desceu 18 anos esperando o amor, né? Só, e assim, eu pensava comigo, como é que vai ser o grande dia, né? Quando eu chegar e ver essa pessoa pessoalmente, como é que eu vou agir, como é que vai ser, né?
E ali chega esse homem, né, tá ali na minha frente, e por telefone eu já tinha certeza, né, o que eu sentia por ele. Mas a gente sabe que pessoalmente, né, é algo que é maior ainda, não é isso? E eu tô vendo você tão assim emocionado, eu acho que o pessoal também já deve estar ansioso para conhecer, né? A gente sente o amor que você sente por ele. Com certeza. Viu? Então eu acho que eu vou convidar. O que é que você acha, amor? Convidar ele, né? Até mesmo para ele compartilhar desse restante de conversa, né? Você poderia convidar seu esposo? Sim, com certeza. Eu vou dar lugar a ele aqui. Vai, mostra aqui. Vou dar uma puxada para trás. Dá uma puxada para trás aqui, amor. Não, dá uma puxada para trás, né? Eu vou dar lugar ao esposo, né? Vocês sentiram aí, né, gente? Tanto amor envolvido, né? 18 anos. Eu quero convidar, chama. Venha, meu amor. É assim que eu chamo ele, gente. É o amor da minha vida e até o nome mudei, né? Esse é o homem tão esperado que eu esperei bastante. Olha o beijo aí, o beijinho. Então, assim, chegou o momento, né? O grande momento, né, do encontro. E ali quando ele chegou, né? Quando ele chegou, que subiu ali na calçada, né? Que eu dei um abraço nele. Nesse abraço, eu senti assim a confirmação de Deus, né? Foi algo que até hoje ficou marcado na minha mente, né? Que eu senti assim algo que eu nunca tinha sentido, né? Segurança, tranquilidade, certeza que era ele, né? O companheiro que Deus tinha preparado. E foi algo assim que a gente passou ali, acredito que uns 15 a 20 minutos ali eu passei agarrada com ele, né? Sem soltar. E ele, deixa eu ver você, olha o meu rosto. Eu vou dizer, esse no abraço. O abraço foi tão forte, eu pensei que essa mulher não ia me soltar mais, né? Com aquele abraço de certeza. Foi como que ela estava dizendo assim, você chegou, você agora é meu, né? Chegou o momento, acabou. Acabou a espera, né? Muito forte mesmo. Foi algo assim que eu digo a vocês, né? Por telefone eu tinha certeza, mas pessoalmente quando eu abracei ele ali, foi o Senhor que esteve ali presente, né? Esteve e está presente no nosso meio e ele me deu a certeza que tudo aquilo que eu tinha passado, aquela trajetória, né? De espera e de solidão, tinha chegado a um ponto final. Meu Deus, que história, né? Que história. Eu acredito assim, Giovânia, que você vai falar com muita gente, né? E vamos pro casamento, né, amor? Como foi o casamento dela depois de ter feito tantos casamentos? Isso mesmo, né? Como é que foi seu casamento, né? Como é que foi a aceitação da família? Você tá feliz? Você era de Recife, né? Eu na verdade, nasci em Recife, né? Mas meu maior tempo foi no agreste de Pernambuco, em Ibirajuba, cidadezinha que fica entre Altinho e Caruaru, naquelas proximidades, né? Fica a 50 km de Caruaru e foi dali que eu conheci. A minha história de vida também foi um momento, estava vivendo também um momento muito difícil, né, da minha vida, e o processo que passei, que foi com a minha falecida esposa, né, que tem um problema crônico renal, e ali ela viveu 7 anos fazendo hemodiálise, recebeu o transplante, mas nesse transplante ela pegou uma infecção generalizada e depois de mais ou menos 4 meses ela veio a óbito. E daí foi uma situação muito difícil. Aí eu costumo dizer à minha esposa que ela chegou como bálsamo na minha vida, né? Ela veio para alegrar a minha vida, porque tinha momentos que eu já não queria mais viver. Eu me lembro uma vez que eu vim do Recife, né? Passei ali em Pombos, tem uma ponte. Essa ponte, ela costumava sempre as pessoas pular, tentar resolver problema pulando dela, que não resolve nada, né? Apenas
vai dar um fim triste para sua vida diante de Deus. Teve um momento que eu passei, vinha de carro, vinha do hospital, né? Onde estava a falecida. Dali eu parei, passei devagarzinho, digo, acho que vou parar agora e vou dar um fim nessa tristeza agora, na minha vida. Mas aí a fraqueza humana, né? A fraqueza humana, que ali queria me predominar. Aí o que foi que aconteceu? Na mesma hora o Senhor tirou aquele pensamento mal do meu coração e eu segui viagem. Então, só para vocês terem uma ideia de o quanto essa pessoa aqui, essa joia rara, né, eu digo assim, foi o bálsamo na minha vida. Tem pessoas que ignoraram, mas tão rápido, Elvis casou tão rápido, não deixou nem esfriar o corpo da esposa. E falaram isso para mim. Eu fiquei muito triste, até um parente meu, fiquei muito triste. Eu até falei bastante coisa no grupo. Não palavras de baixo calão, isso aí não falei não. Mas essa pessoa, familiar meu, falou, não deixou nem o corpo da esposa esfriar e já casou. Aí até eu falei no grupo, queria que você passasse o que eu passei, né? Porque foi quase 20 anos que eu vivi com ela, nunca abandonei. O Senhor veio e separou, foi o Senhor que separou, né? Foi ele que separou. Deus que levou. Exatamente. Aí por isso que eu digo que ela é o meu bálsamo. Ela veio para me dar alegria, né? E é uma excelente pessoa, uma mãezona. Gosta da minha filha. Tem minha filha, né? Como que fosse filha dela, como que saiu de dentro dela. Ela é madrasta. Mas ela é mesmo que ser a mãe dela, que ela gosta muito dela, né? Ela cuida muito bem. E também o filho dela é mesmo que ser meu filho, né? Do jeito que eu... 3 anos já, né, que a gente vive. O filho dela comigo é a mesma coisa desde que eu conheci ele. Não mudou nada, né? Na nossa relação, de desavença, essas coisas, não tem de jeito nenhum, né? Tudo que eu falo, ele obedece. Se eu pedir uma coisa ali, vai na mesma hora. Se eu chamar ele, vem na hora. Então é aquela relação tranquila, né? Então, pessoal, essa história é verídica, é verdadeira, né? Tudo na vida tem um propósito. Ela passou 18 anos esperando por esse abençoado neguinho. Por esse abençoado aqui. Não é outro 18 não, mas é um 16, vamos dizer assim, né? Que bom. Né? Graças a Deus, então vivo feliz, né? Daqui para frente, o Senhor é quem vai me separar. E ela diz assim, quer ser arrebatada junto. Com certeza. Nem para eu deixar ela, nem para ela me deixar. De jeito nenhum. Olha que pensa, né? E é uma maravilha. É um homem que, no seu histórico de vida, é o sonho de qualquer mulher. Parabéns, meu irmão. Obrigado. Então, o histórico de vida dele, viu, você é presenteada, né, por Deus, viu, Com certeza. Giovana? Foi Deus que uniu, Verdade. viu? Foi Deus que uniu, né? E como é que foi o casamento de vocês? Então, Foi de rico, casamento de rico. Mas deixa ela falar. foi. Então, assim, o meu sonho sempre foi, né? Eu ajudava nos casamentos e via muitos casamentos e imaginava, né? Na minha mente eu já tinha muita coisa arquitetada, né? Tipo vestido, véu, né? Buquê e, assim, e decoração. Eu via aquela decoração bonita. Para vocês terem uma ideia, na pandemia, esse sonho se intensificou tanto, assim, eu tinha certeza que eu ia casar, que tudo que eu vi de casamento e decoração, eu salvava no meu celular. O celular quase que não abria mais nada, de tanta foto que tinha de decoração, né? Eu dizia, vai ser assim, eu vou fazer isso, no meu casamento vai ter isso. E sonhava, né? Anotava muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, eu tinha tanta certeza, né? Que eu já tinha lista de muitos convidados, dos padrinhos. Tudo eu já tinha escrito, mesmo sem conhecer ele, né? Porque a Bíblia diz que é a fé, né? A fé é a certeza daquilo que você não vê, né? Porque ter fé naquilo que você está vendo é muito fácil. Isso não é fé. Agora, você não vê nada acontecendo e você começar a projetar uma festa de casamento,
Nenhum noivo tinha ainda. Como é que você projeta uma festa de casamento? Sem Mas ter eu- nada, né? sem ter Condição nada. financeira, Nada. Mas tinha o quê? O desejo no coração. O desejo de casar, né? E assim, eu coloquei no meu coração, no meu casamento vai ser assim, o Senhor vai me dar, o Senhor vai fazer. Eu sei que Deus vai me honrar. E aí, quando ele chegou, né, eu estava desempregada e aí quando teve o nosso noivado, e aí vamos marcar o casamento para quando? Aí eles para dezembro, né? Nós noivamos em setembro e aí marcamos o casamento 3 meses. Eu disse para ela, eu quero ir aí 2 vezes só. Uma para conhecer e a outra para casar. Olha só. Foi. Eu falei para ela, né? Foi, mas aí ia ser rápido demais, né? Eu disse que queria que fosse rápido, mas aí ia ser rápido demais. Mas assim, gente, aí começou o processo, né? E agora, como é que vai ser? Daqui a 3 meses é o casamento, como é que vai ser? Eu não tinha condição, na época não estava trabalhando, até tinha o desejo, né? Mas não, as portas estavam fechadas. E para vocês terem noção, quando o tempo chega, né? Tudo acontece, né? O Senhor vai proporcionando, né? Vai abrindo as portas, né? É verdade. Porque meu pai tinha um sítio para vender e ele fazia tempo que oferecia e ninguém comprava. Sítio encalhado. Isso, estava encalhado. Mas quando ele chegou, né? Ele começou, né? Novamente, ofereceu o pessoal e aí apareceu uma pessoa para comprar. E eles Proposta pronto. de Deus. Exatamente. E aí ele disse, eu vou lhe ajudar no seu casamento. E aí os irmãos começaram a se movimentar também, escolhemos os padrinhos, colocamos a lista do nosso dos presentes na loja aqui, e as pessoas começaram, né? Eu comecei a convidar as pessoas e Deus começou a movimentar as águas, né? Deus agindo. Agindo, começou a usar pessoas e os presentes foram chegando, né? Nós que procurou casa para alugar, né? Na cidade, né, que ele morava, e não tinha nada na casa ainda, mas Deus foi mandando, foi usando pessoas, foi chegando os móveis e eu comecei a me organizar. E agora? E o vestido? E o dia de noiva? Como é que vai ser? Eu não tinha, né, condição, mas o Senhor mandou, né? Mandou o dinheiro do aluguel do vestido. Deus cumprindo a promessa. Exatamente. Deus não falha. Vale a pena esperar. Se você está esperando, né, em algo que Deus falou, tenha certeza. Vai acontecer nos mínimos detalhes, né? Eu falava que o meu dia de noiva eu queria que fosse no melhor salão que tem dentro de Serra Talhada, né? E minha mãe dizia assim, mas é muito caro. Aí eu disse assim, mas Deus vai me dar. Eu disse a ela, Deus vai me dar. E eu fui e agendei, né? Pela fé eu agendei, mas não tinha R$1 quando eu agendei, né? Mas como só pagava no dia, aí eu disse, daqui para lá o Senhor vai usar alguém para me dar, né? O meu dia de noiva. E aí alguém, né? Deus usou alguém de Recife, né? Para mandar mensagem para mim e perguntar, onde é que você vai passar o seu dia de noiva? Já tem, aí eu disse, já sei o local. E quanto é? Aí eu falei, né, o valor, ela disse, me manda o seu Pix, que eu vou enviar e você vai passar o seu dia de noiva. E mandou além daquilo, né? Deus sempre faz assim. Vai acontecer com você também. É isso aí, não desista dos seus sonhos, porque Deus realiza sonhos. E eu sei que Deus foi preparando tudo, né? Fomos falar com o decorador, e ali onde eu tinha, né, ajudado a fazer tantos casamentos, quando eu fui conversar com ele, ele se emocionou e disse assim, você ajudou tantas pessoas e agora chegou a sua vez, né? E ele disse, e o seu vai ser mais bonito do que todos que você já fez. Oh, glória. E diminuiu o valor do aluguel, do salão, muitas coisas que ele tinha comprado de decoração, como estava saindo da pandemia, ele não tinha usado no casamento de ninguém, né? Depois vocês vão estar vendo aí algumas fotos, né? Para vocês terem noção do que Deus faz quando você espera, né? Quando você realmente confia nos propósitos de Deus. E aí foi feita aquela festa, quando eu cheguei à noite, né? Ali esperando no carro, e, né, naquela expectativa que eu entrei naquele salão, os meus olhos assim não acreditavam no que eu estava vendo. Porque, gente, realmente, você sonha de uma forma, mas o que Deus tem preparado é muito além. É muito além. Eu olhava assim, meu Deus, eu não acredito. Os meus olhos assim, sabe? Eu não sabia para que eu olhava primeiro. Toda a decoração, sabe? Aquilo com tanto amor, com tanto capricho. Aquelas pessoas todas ali esperando para ver a entrada, né? O esposo eu vi depois em vídeo, né? Chorando ali, emocionado também, com tanta coisa bonita, né? Fale também, meu filho, da sua experiência. Deus cuidou de tudo.
é onde, Edivan, você iniciou falando aí que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu me refiro a isso, porque no meu primeiro casamento, eu falo, sempre falo no meu primeiro casamento com ela aqui, de uma maneira que ela não se entristece, né? Assim, tem pessoas que falam assim, casa com outra pessoa e, no outro casamento não era assim, a mulher era melhor, não sei o que, não. Eu falo nesse sentido e eu não tinha condição, né? Quando eu me casei, no outro casamento, eu não tinha condição, né? A gente foi um casamento simples, foi na igreja, né? Ela casou de vestido também, mas não foi igual a esse. Por isso que eu digo, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque foi coisa de rico. Eu falei, por isso que eu falei aqui, foi coisa de rico sem ter dinheiro. Jesus mandou tudo, ô glória. É tão maravilhosa, essa mulher tem tanta fé, que eu disse a ela, minha filha, vamos fazer só um almoçozinho, só na família. Mas Jesus Coisa tudo. De homem. É verdade. Foi uma benção, né? Foi do jeito que ela pediu para Deus, 18 anos também, né? 18 anos não é brincadeira, então foi merecido o casamento. A benção dela foi a minha benção, a minha vitória, né? Amém. Por isso que eu falo. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira, né? Amém. Então, assim, quando ele falava, né, fez essa proposta, eu disse, não, 18 anos não é 18 dias, né? Deus vai preparar tudo, Ele vai mandar tudo. Nós não temos condições, mas o Senhor vai mandar, porque o nosso Deus é rico, Ele é o dono de tudo, né? Do olho da e prata. É verdade, Ele preparou tudo, né? Saiu usando pessoas, movimentando as águas, e foi assim, algo lindo, né? Que até muita gente da minha família se surpreendia, né? Que era o carro da loja chegando direto lá na porta, buzinando, para dizer, é presente, mandaram mais esse presente aqui. Ele veio buscar umas de 3 vezes mais ou menos os móveis e presentes, porque não dava para levar, né, de uma vez só. E o Senhor cuidou. Do jeito que eu sonhei, minha casa, né, aquele desejo que eu tinha de ter minha casa, de arrumar do meu jeito, sabe? O Senhor, Ele fez além. Teve até lua de mel? Teve. Eita maravilha, hein? Eu quero falar sobre essa parte. Eu tenho lá na minha cidade, onde eu morava, né? Conheci ela e a gente começou a nossa vida de casado lá. Eu tenho um conhecido lá, dono de uma madeireira, dono de uma casa de praia em São José da Coroa Grande, né? E eu, falando com ele, seu Delmiro, o senhor tem casa de praia, não tem? Ele disse, tenho. O senhor não poderia alugar para mim, se der para mim, né? Porque um aluguel é bem caro, né, senhor Delmiro? Pra eu passar com a minha esposa lá uns 2 dias. Eu falei assim, de sexta até o domingo. Pra gente não passar em branco. Aí ele disse, você vai passar 8 dias lá. Você só vai me dar R$500 só para pagar as despesas. Então 8 dias, né? Esse lugar, as pessoas costumam alugar, é 2.500, 3.000. Aí ele disse, você só me dá R$500 para ajudar no ar-condicionado que tem aqui, é daqueles antigos, que puxa muito. Eu digo, opa, tá pegado. Então foi uma bênção. Fui com ela, passamos 8 dias ali em São José da Coroa Grande, né? Só na maravilha. Muito cheirinho nessa morena. Para nós finalizar esse vídeo, eu acho que um vídeo para quem crê, né? Receba, viu? Sei que muitas das vezes a gente está passando por um processo, muitas das vezes nós até não acreditamos mais, mas quando nós escutamos uma história dessa, edifica as nossas forças, a nossa fé. E o que aconteceu com essa família, aconteceu também comigo, viu? Para que saber que Deus é Deus e Ele pode mudar a sua vida através da sua fé e das suas ações. Sempre lembrando que a gente também temos que fazer a nossa parte. Verdade. Obrigado pela linda entrevista, viu? E que Deus vos abençoe. Mais algum acréscimo? Eu só quero agradecer, Edivan, por essa oportunidade e dizer que tudo isso que está acontecendo aqui também é promessa de Deus, né? Porque o Senhor sempre falava, né, que quando Ele me desse a bênção,
né, esse testemunho ia ser conhecido, né, que muita gente ia conhecer esse testemunho e o nome do Senhor ia ser glorificado. Então, isso que está acontecendo aqui hoje também é cumprimento de promessa, né? É o nome do Senhor que vai ser engrandecido, e eu quero que você que está assistindo esse vídeo saiba que Deus, ele é aquele que faz coisas grandes, né? Ele existe, está vivo, e só depende de você. Se você está precisando de algo, se você está esperando no Senhor, não desista, não desanime, continue pedindo ao Senhor, contando sua história, né? Tem pessoas que é mais ousado, né? Que faz uma carta para Deus, como eu fiz. Faça, peça ao Senhor como você quer, e Deus, ele vai realizar o seu sonho. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado. Obrigado, viu? Compartilhe para um familiar que esteja passando por algum problema. Eu tenho certeza que esse vídeo o edificará. Muito obrigado a todos vocês. Juntos somos mais fortes. Tchau!